Olá, bem-vindo novamente. Nesse módulo você vai aprender sobre monitoramento e controle. A gente entendeu que para implementar a gente precisa entender que muitas vezes a estratégia não está ali 100%, a gente precisa fazer algum tipo de adaptação, a gente precisa disseminar para os colaboradores para que a partir daí eles comecem a executar. E a partir de agora a gente precisa acompanhar essa execução. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, em como acompanhar essa implementação, em como acompanhar os resultados da estratégia. Aqui a gente vai falar especificamente nessa aula da implementação dessas ações. Para isso acontecer, a gente precisa ter reuniões constantes de acompanhamento de implementação. Então, a gente entende que estratégia sem execução é puro devaneio, o resultado não vai vir, o resultado não vai acontecer e, de fato, a estratégia ela só acontece realmente se a gente colocar ela em prática. Então, para a visão de futuro, para aquele grande objetivo, para aquele sonho grande da empresa ser conquistado, é preciso colocar em prática não só um, mas todos os projetos estratégicos que foram definidos pela empresa. Então, é preciso de uma ação massiva em conjunto de toda a empresa, executando todos os planos que foram definidos, entendendo que a gente definiu isso numa relação de causa e efeito. Então, eu treino pessoas, para essas pessoas executarem bons processos, para esses processos gerarem valor para o meu cliente, para o cliente me dar esse valor de volta em um formato financeiro, certo? Então é preciso que o consultor ou o gestor da estratégia se reúna, constantemente para fazer a integração dessas ações conjuntas e entender se está funcionando ou não na prática essa estratégia. Então, aqui o foco é realmente entender se de fato as coisas estão acontecendo e se não estão acontecendo, o que é que está acontecendo e o que é que pode ser feito, o que é que pode ser ajustado ali para fazer o negócio acontecer. Então, nesse momento, o papel do consultor é facilitar a execução da estratégia. Olhando para um fluxo de um processo, esse acompanhamento, essas reuniões de acompanhamento, eles devem acontecer de maneira semanal ou quinzenal, dependendo da rotina e da necessidade da empresa. O consultor ele pode conversar individualmente com cada um dos donos dos grandes objetivos da estratégia. Então, ele se reúne, a pessoa que é dona do objetivo ela é responsável por um grupo de objetivos, de indicadores, metas, mas você não vai olhar para isso agora, você vai olhar para a execução da estratégia. Então, como é que está o andamento dos projetos estratégicos? Como é que está o andamento dessas iniciativas? Como é que está a execução dessas tarefas? Está sendo feito? Não está sendo feito? Está tudo dentro do prazo? Está atrasado? O que é que está impedindo com que essa execução flua? O que é que está bloqueando? O que é que está atrapalhando ali? E aí isso, claro, ele precisa ser alinhado também com a autogestão da empresa. Então, se eu cobro individualmente, eu não gero o mesmo nível de pressão que é necessário muitas vezes para que o gestor lá põe a mão na massa e faça acontecer. Então, aqui trazendo um exemplo de painel de acompanhamento. Então, eu tenho aqui um responsável, aqui vários diretores. Eu tenho atividades concluídas, então são atividades que já foram concluídas, eu tenho atividades pendentes, beleza, já estourou o prazo, a pessoa não entregou a atividade, tem atividades que estão em andamento, tem atividades que estão ali em análise, se realmente faz sentido. Tem muita coisa na estratégia que a gente vai sentir se funciona na prática. Então, muita gente definia uma ação e aí na rotina, no dia a dia, às vezes o mercado muda, a situação muda e tem atividades que a gente vai olhando se tem relevância ou não, se é importante ou não estarem ali sendo executadas. E a gente tem atividades também que não foram iniciadas, está dentro do prazo, mas que não foram iniciadas. Então, com isso a gente consegue avaliar se dentro do período que eu estou analisando, quem foi que fez tudo, quem é que fez 100%, quem é que fez 90%, quem fez só 70%, como a gente tem aqui nesse exemplo. E aí a gente tem também um percentual de cumprimento total, olhando se a pessoa, como é que está a estratégia como um todo. Mas o importante mesmo, pelo menos nesse período de tempo, é olhar dentro do período quem foi que fez tudo, para a gente entender se a gente está andando corretamente conforme o ritmo que a gente determinou lá na hora da entrega da estratégia, na hora do desenvolvimento da estratégia, certo? Então, novamente,
São reuniões de acompanhamento de implementação, que você pode acompanhar isso individualmente com cada um dos gestores. É importante que isso seja alinhado posteriormente também com todos os gestores em uma reunião maior, com os responsáveis da estratégia para gerar essa pressão. Nessas reuniões individuais você vai checar se as atividades estão feitas, se os projetos estratégicos estão sendo executados, se as tarefas estão sendo executadas e se estão sendo executadas dentro do prazo, certo? E identificar também quais são os impedimentos, o que é que está atrapalhando ali, e aí buscando criar novas ações ou mesmo facilitar ali a execução da estratégia. E aí todas essas problemáticas e impedimentos também precisam ser levadas para essa reunião maior com esse corpo de gestores, certo? E aí, mais do que executar a estratégia, a gente precisa ter resultados, a gente precisa ter aqueles objetivos sendo atingidos, a gente precisa ter aquelas metas sendo atingidas. Então a gente precisa entender se eu estou executando e se o resultado está vindo, e se as metas, os objetivos, eles estão sendo atingidos. Então é por isso que na aula seguinte a gente vai falar sobre reuniões de resultado. Então, até o nosso próximo encontro.